Olá, pessoal, tudo bem? Vamos hoje para uma aula sobre análise de correlação e regressão linear simples, tá certo? A ideia geral, básica, sobre análise de correlação e regressão linear simples é trabalhar com duas variáveis conjuntamente, tá certo? Até o momento, a gente fez análise de dados provenientes de uma única característica, de uma única variável. Por exemplo, só peso, né? Então, faz toda uma análise sobre a variável peso, calculando média, desvio padrão, variância, mediana, etc., né? Fazendo gráficos para essa variável, né? Peso, por exemplo. E isoladamente para a variável altura, né? Então, a gente trabalhou a análise somente com variável peso de um lado e isoladamente variável altura do outro lado. Só que a gente poderia trabalhar de maneira conjunta, né? Analisar de maneira bivariada, que a gente fala, uma análise bivariada de dados. Né? Poderíamos estar interessados, por exemplo, será que existe alguma relação ou associação entre variável peso e altura? Será que a altura ela está correlacionada, né, relacionada com a variável peso de alguma forma? Então, essa é uma ideia, né, que a gente pode verificar a correlação entre duas variáveis, a relação entre duas variáveis, tá certo? E aí a gente pode traçar um modelo matemático, por exemplo, através de uma reta, que explique uma relação entre peso e altura. Né? Será que a altura, né, seria uma variável x, quanto maior a altura, talvez ela seja maior o peso, né? E aí a gente pode, de repente, representar essa relação através de um modelo matemático, né, de uma equação de uma reta. Porém, as coisas não ocorrem de forma determinística. Elas, geralmente, na prática, na vida real, as coisas acontecem de forma aleatória. Então, poderíamos imaginar que existe uma relação sistemática, determinística, representada por uma reta, beta 0 mais beta 1 vezes x, onde x é a altura, isso igual a y, onde y é o peso, mais um certo erro que envolve um erro aleatório, é uma parte estocástica ou aleatória. Tá? Então, a gente monta um modelo determinístico mais uma parte aleatória e procura, através de um conjunto de dados, né, de pares x, y, onde x é peso, não, x é altura e y é peso, a gente pega um conjunto de dados assim, e aí, através desse conjunto de dados, a gente procura fazer inferências sobre a reta que representa a relação entre x e y, tá certo? Bom, para começar esse tipo de análise, a gente vai primeiro falar sobre correlação, tá? Para depois a gente trabalhar com regressão linear simples, que é a parte que a gente trata da relação entre as variáveis através de um modelo linear, tá? Uma reta. Então, alguns experimentos, né, a gente está interessado em pares, né, pares de variáveis, x e y, tá? X e y. E aí a gente realiza um experimento, tá? De tal forma que a gente observa N observações, digamos, N pessoas, tá? E observa um par de variáveis, x, y, y. Para cada pessoa, digamos assim, a gente observa xi, né? X1 seria o peso, a altura da pessoa 1. Y1 seria o peso da pessoa 1, nesse exemplo hipotético. Né? E aí a gente teria todas as alturas e todos os pesos, né, seriam os pares, tá, para cada pessoa. E aí é uma análise bivariada de dados que a gente pode realizar. Né? A gente poderia fazer uma análise multivariada a partir de 3 variáveis ou mais. Né? Por exemplo, para cada pessoa a gente observa xi, yi e zi, onde xi poderia ser a altura. Ó, nesse exemplo aqui, xi é a idade, né? Xi é a idade, yi é a altura, e zi poderia ser o peso do iésimo indivíduo. Tá? Então, seria uma análise multivariada, a partir de 3 variáveis ou mais, análise multivariada. E aí a gente poderia trabalhar também modelos de regressão
múltipla, regressão linear múltipla, onde a gente tem duas ou mais variáveis que procura explicar uma terceira variável, uma variável que a gente chama de resposta ou dependente. Tá? Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar com duas variáveis, x, y e y. Então, correlação, ela trata o quê? De alguma relação entre duas variáveis x e y, tá? Essa é a definição básica, né, sobre correlação. O que é correlação? Algum tipo, alguma forma de relação entre duas variáveis x e y, tá? Por exemplo, um exemplo aqui. Existem alguns dados aqui, 14 observações, observação I de 1 a 14. I igual a 1, primeira observação. I igual a 6, sexta observação. I igual a 14, a 14ª observação. De quê? De carros, tá? A gente observou nesse exemplo aqui 14 carros. Para cada carro, a gente observou a quilometragem em 1.000 quilômetros, tá? E o preço de venda em reais, tá? Então, o primeiro carro, um carro usado de uma certa marca, ele tem 40 mil quilômetros rodados. E o preço de venda foi 10 mil reais, tá certo? Já o segundo carro tem 30 mil quilômetros rodados e foi vendido por 15 mil reais, tá? Então, a gente poderia fazer uma análise univariada, somente da variável quilômetro, poderíamos, por exemplo, calcular, em média, os carros têm tantos quilômetros rodados, em unidade de 1.000 quilômetros. E aí, analisar de maneira univariada. Ou poderíamos trabalhar o preço médio de venda dos carros usados, tá certo? Então, seria análise univariada, fazer gráfico de histograma, box plot, né? Calcular média, desvio padrão, variância, e assim por diante, mediana, tá? Mas aí, uma questão interessante seria o seguinte, né? Será que a quilometragem influencia de alguma forma, tem alguma relação com o preço de venda, né? Gabriel, será que tem? O que você acha? Eu acredito que sim. Que tipo de relação você é intuitivo que tem a relação de quilometragem com preço de venda? Inversamente proporcional, né? Quanto maior a quilometragem, menor o preço. Menor o preço. Então, esse exemplo é bastante intuitivo, né? Quanto mais rodado é o carro, menor seria o preço, né? Inversamente proporcional. A gente, a olho nu, como é um conjunto de dados pequeno, tá? Exemplo didático, né? Vamos pegar aqui, o menor quilômetro rodado é o quê? 10 mil quilômetros rodados. Então, quanto menor a quilometragem, é menor ou maior o preço que a gente imagina? Gabriel? Maior, né? Quanto menos quilômetros rodados, 10 mil, olha só, 30 mil reais é o preço. E esse 30 mil reais, ele aqui coincide como sendo realmente o carro mais caro, né? Se passou de 10 mil quilômetros rodados para, por exemplo, 15 mil, aumentou a quilometragem, né? Ele, ao invés de 30 mil, caiu para 25 mil, diminuiu um pouco o preço, né? E assim vai, né? Por exemplo, o carro com mais quilômetros rodados, 65, ele é vendido por apenas 5 mil reais, então decresceu bastante. Então, a olho nu, a gente consegue perceber que realmente a nossa intuição ela começa a se confirmar. Quanto mais quilômetros rodados, menor é o preço do carro. Tá? Bom, mas se eu tivesse com um conjunto de dados grande, isso não seria tão visível assim, né? Se eu tivesse 1.000 observações, 1.000 carros sendo avaliados, a quilometragem e o preço. Então, a olho nu, né, olhando uma tabela, uma planilha, a gente não conseguiria verificar isso. Então, cabe a gente traçar estratégias, né, para a gente tirar essas conclusões, que se realmente aumentar a quilometragem, diminui o preço. E é isso que a gente vai começar a fazer. Ok? Então, a gente vai começar a organizar os pares, tá? Aqui. Isso aqui
para a primeira observação, x1 igual a 40. Quer dizer, a quilometragem do carro 1 igual a 40. E y1 igual a 10 mil. Foi vendido por 10 mil reais. Né? Por exemplo, aqui, x10. Né? x10 significa o seguinte, o 10º carro tem uma quilometragem de 20 mil quilômetros. Né? É o x10. E o y10 é 20 mil reais. Né? O preço do carro 10, 20 mil reais. Então, a gente vai representar esse conjunto de pares x, y, num plano cartesiano. E a representação de x, y no plano cartesiano, a gente chama de gráfico de dispersão. E através dos pontos, né, os pontos, ó, x1, y1, x2, y2, até xn, yn, onde n é o último, representa a última observação, a gente plota isso no plano cartesiano, no sistema cartesiano, e a gente chama esse conjunto de pontos de gráfico de dispersão, tá? Então, existem várias possibilidades de relação entre x e y, que a gente começa a visualizar no gráfico de dispersão. Então, por exemplo, aqui tem um conjunto no eixo x, aqui esse ponto, ó, o x é um valor próximo de menos 3, e o y é um pouco acima de menos 3. Então, seria esse ponto aqui, esse ponto. E aí foi traçando vários pontos, né? Aqui é x próximo de menos 3, y menos 2,8, por exemplo. E aí vai, esse aqui, ó, x é próximo de 3 e o y é próximo de 1. Então, seria o x, y igual a 3, 1, certo? Então, traça esses pares, né, no plano cartesiano. Quando a gente traça todas as amostras, né, todas as observações no plano, e ela representar essa nuvem de pontos dessa forma, então a gente percebe que na medida que x vai crescendo, os valores de y vão crescendo também. E isso nos dá a ideia de uma correlação, ou seja, de uma relação entre x e y linear positiva. Linear porque a gente observa que talvez a gente pudesse representar esse conjunto de pontos por uma reta, né? E positiva porque é crescente, na medida que x cresce, y também cresce, no mesmo sentido, né? Certo? Então, por isso que é linear positiva. Então, a gente podia imaginar, por exemplo, será que esse conjunto de pontos não pode ser representado por uma reta, né? Quando a gente tem uma análise univariada, a gente procura resumir os dados univariados através de um representante. Qual seria esse representante numa análise univariada, Gabriel? Que medida você procura resumir um conjunto de dados, por exemplo? Como assim, professor? Fiquei um pouco confuso agora. Você tem um conjunto de dados, certo? Certo. Vamos supor que seja altura, tá? Você tem mil pessoas, cada uma com sua altura. Aí você quer resumir esse conjunto de dados. Aí qual medida estatística você usaria para resumir os dados? Média? Média seria uma medida, né? Você pegava 1.000 pesos, 1.000 alturas, né? 1.000 alturas, e aí diria, olha, a altura média das pessoas é de 1,70, por exemplo. Então, você conseguiu resumir a informação de 1.000 pessoas para um único número, uma estatística, que é a média. Tá certo? Né? E no caso bivariado, eu tenho aqui 1.000 pessoas, onde eu tenho no eixo X a altura dessas pessoas e no eixo Y o peso dessas pessoas. Aí eu gostaria de resumir a altura e o peso, a relação entre altura e peso dessas 1.000 pessoas. Né? O que você me sugere para resumir esse conjunto de pontos? Você tem alguma intuição? Uma reta. Uma reta, né? Realmente, aqui, se a gente puder traçar uma reta aqui no meio desses pontos, talvez essa reta pudesse representar bem a relação entre todos os 1.000 pontos que existem aqui. Realmente, aqui eu fiz esse gráfico com 1.000 pontos, né? Então, se eu traçar uma reta, a melhor reta possível entre esses pontos, que consiga representar, é como se fosse uma reta média, né?
Porque aqui, imagine que a gente pode traçar várias retas, concorda comigo? Eu poderia passar uma reta assim, olha. Se eu passasse uma reta por aqui, assim, representa também o conjunto de pontos, por aqui, ó. Representa, Gabriel? Não, não. Se eu traçasse, ó, desse ponto para cá, assim, ó. Será que consegue representar bem os pontos? Também não. Também não. A gente imagina que uma reta que represente bem os pontos seria mais ou menos aqui pelo meio, né? Porque esses dados se comportam bem, relativamente bem, né? Então, eu traçando uma reta bem no meio, é bem provável que a reta que passa bem ao meio represente bem todos os conjuntos de pontos. Todo o conjunto de pontos, tá certo? E aí, para traçar uma reta, para chegar numa reta adequada aqui, existem métodos matemáticos e estatísticos para a gente traçar uma reta que melhor represente o conjunto de pontos, tá certo? Um deles é o método mínimos quadrados, outro é o método da máxima verossimilhança, e tem um outro que é o algoritmo de gradiente descendente, tá certo? Então, o gradiente descendente, é um algoritmo que ele fica traçando várias retas aqui, por entre esses pontos, tá? Mas cada reta que ele traça, ele inicia aleatoriamente com uma reta, por exemplo, passando nesse sentido aqui, aí ele avalia se é uma boa reta. Caso não seja, certo? Aí ele faz um cálculo através de derivadas, tá? Derivadas parciais, aí ele calcula um erro, aí ele procura diminuir o erro. Deu um erro grande aqui, aí ele procura diminuir um erro. Aí ele traça uma reta mais próxima do conjunto de dados, que minimize a soma de quadrados de erros. Aí ele avalia se essa soma de quadrados de erros ainda é grande ou não, aí calcula derivados parciais no intuito de diminuir a soma de quadrados de erros. Aí ele traça uma reta mais ao meio, e aí assim vai, assim por diante, até encontrar uma reta que melhor represente todo esse conjunto de dados, conjunto de pontos, essa nuvem de pontos, tá? E o método mínimos quadrados, através de um único cálculo, ele encontra os estimadores dos coeficientes da regressão, da reta, tanto o intercepto, que a gente chama de beta 0, quanto o parâmetro de inclinação, que é o beta 1. A equação de uma reta é beta 0 mais beta 1 vezes x, né? E aí ele estima, né, o beta 0 e o beta 1. Ele dá um valor para beta 0 e beta 1 através dos dados amostrais. E aí você tem uma reta estimada. E a reta vai ser a que minimiza o quadrado dos erros, a soma de quadrado de erros, né? Que a gente vai ver isso com detalhes mais à frente. Bom, mas aqui são os gráficos de dispersão, né? Essa relação aqui dá uma ideia de relação linear, porque a gente visualiza que podemos representar esse conjunto de pontos através de uma reta, e ela é de maneira negativa, porque a relação entre x e y é no sentido oposto, ou seja, quanto maior o valor de x, a tendência é um valor menor para y. Maior x, menor y. Então, linear negativa, né? Esse conjunto aqui, a gente percebe que não existe uma relação linear, né, evidente, né? Não tem uma intuição de que realmente exista uma relação linear. É um conjunto de dados muito disperso, né? Não tem nenhuma tendência que a gente possa visualizar. Então, a gente diz que é uma correlação linear inexistente, tá? Não existe relação linear. Só que a relação entre duas variáveis x e y nem sempre é do tipo linear, né? Tipo positiva ou negativa. Pode existir relações entre variáveis, duas variáveis, do tipo quadrática, por exemplo, né? Ou seja, para valores muito pequenos de x, ou valores grandes de x, tá? Y assume valores grandes. Então, tanto valores pequenos de x quanto valores altos de x implicam observar valores de y altos também, né? Por outro lado, valores médios ou medianos levam à observação de valores de y pequenos, tá? Então, uma situação como essa a gente percebe uma relação linear quadrática.
tá certo? Pode existir relação linear exponencial, cúbica, né? Então, vários outros tipos de relações lineares, entre x e y pode ocorrer. Ok? Alguma dúvida aqui, Gabriel? Curiosidade? Não. Não? Então, para o caso dos carros, os carros usados, a gente percebe o seguinte, olha, um carro com 10 mil quilômetros rodados, ele assumiu um valor aqui de mais ou menos, 25 mil, 30 mil reais, né? Então, a gente percebe que esse ponto, ó, 10 mil rodados, 30 mil reais. Então, vamos ver aqui na tabela. Ó, 10 mil rodados, 30 mil reais. Então, realmente, né, esse ponto 10, 30 mil é esse carro aqui, é o 8º carro, tá? Então, a gente vai traçando esses pontos, né, esses pontos. Teve um carro aqui, por exemplo, de 60 mil rodados, ele tem um valor de mais ou menos 50 e poucos, de pouco mais de 10 mil, tá? Então, traçou-se todos esses pares de quilômetros rodados com preço em reais, e aí a gente percebe que uma reta que melhor representa, aqui eu já tracei uma reta que melhor representa, através de uma regressão linear, tá? Eu já ajustei a reta, e essa reta que melhor representa a relação entre quilômetros rodados e preço do carro, tá? Então, essa reta aqui, ela se aproxima de tal forma que a soma de quadrado de erros seja o menor possível. O quadrado de erro é o seguinte, eu tenho o valor observado, esse aqui é o ponto valor observado, menos um ponto aqui em cima da reta ajustada, tá? Então, a gente procura diminuir essa distância aqui, entre o ponto observado e a reta, entre o ponto observado e a reta, mas cada ponto, a distância entre cada ponto e a reta, tá? É um erro isolado, único, individual. A gente soma o quadrado dos erros de todos eles, de todos os pontos em relação à reta. E a melhor reta que diminui o quadrado dos erros vai ser essa que está traçada aqui. Então, é uma reta que melhor representa a relação entre x e y, onde x é o quilômetro rodado e y é o preço em reais. E esse é o gráfico de dispersão, já com a reta de regressão ajustada. Tá? Essa reta aqui foi por mínimos quadrados, ou máxima verossimilhança, porque pela máxima verossimilhança, supondo normalidade dos dados, então ela coincide com o método mínimos quadrados. Tá? Agora, o algoritmo gradiente descendente, eu não sei, eu não tenho muito conhecimento desse algoritmo, e não sei se ele chega a ser equivalente ou igual à reta ajustada por mínimos quadrados, né? Então, teria que investigar se existe equivalência, se tem como chegar à mesma reta ajustada, né? Se um é melhor do que o outro, em que situação um é melhor do que o outro, isso eu não sei dizer. Mas, em estatística, a gente utiliza muito o mínimos quadrados ou máxima verossimilhança, supondo normalidade dos dados, né? Gradiente descendente é muito utilizado em algoritmos de aprendizado de máquina, né? Certo? Inteligência artificial. Então, fica aí uma curiosidade aí para todos nós investigar sobre o algoritmo de gradiente descendente para ajustar modelos de regressão. Tá certo? A gente pode ir pesquisando e ir conversando sobre esse assunto. Então, a partir desse gráfico, a gente percebe que existe uma relação linear e decrescente, né? Agora, só que a gente não sabe qual a intensidade, né, o sentido a gente graficamente percebeu, que é negativo, numa relação linear negativa, né? Agora, a gente não calculou até o momento a intensidade, qual a intensidade ou grau de relacionamento linear existe entre x e y, tá? Além disso, o sinal, né? Se a gente não tivesse visto, às vezes não é tão visível no gráfico a relação, se é linear crescente ou decrescente, né?
Mas a gente poderia, por exemplo, perguntar, será que não existe uma medida que me dê o sentido da relação, né, se ela é positiva ou negativa, e a intensidade? Será que a relação linear é muito forte, é fraca, é muito fraca, é moderada? Será que não existe relação linear? Tá? Então, para isso, a gente trabalha com uma estatística chamada coeficiente de correlação linear, tá? Que a gente denota por R, um R minúsculo, que é a correlação, né, correlação entre x e y, entre duas variáveis x e y, tá? É o coeficiente de correlação linear, que mede a relação linear entre duas variáveis x e y, além de a intensidade, né, mede a intensidade, além de dizer o sentido da relação linear, se é positiva ou negativa, ou até mesmo inexistente, tá? E para calcular a correlação linear amostral, né, através de dados amostrais, a gente considera os pares x e y, i variando de 1 até n, n é o total de observações na pesquisa, são o total de dados, né? Então, a correlação entre as variáveis x e y, considerando x, y e todos os pares x e y, é igual a, no numerador, um S maiúsculo de xy, dividido pela raiz de S de xx, vezes raiz de S de yy. Vamos ver que quantidades são essas. S de xy é a soma de um produto, a gente chama de um produto cruzado, de quem? Do desvio de xi menos x barra, o desvio, a distância de cada variável xi com relação à sua média x barra. A gente pode pensar como sendo uma distância, xi menos x barra, a distância de xi em relação à sua média, multiplicada pela distância de cada observação yi em relação à sua média y barra, menos y barra. E aí o produto cruzado, que é a distância de xi em relação à média amostral de x, que multiplica a distância de yi com relação à sua média y barra, faz esse produto cruzado. Desenvolvendo o somatório de todos os produtos cruzados dos desvios, tá? A gente chega nessa igualdade aqui. É a soma dos produtos de x vezes yi, menos o tamanho da amostra n, vezes a média de x, que multiplica a média de y. Tá? Então, é o numerador do coeficiente de correlação linear. No denominador, a gente tem essas quantidades, S de xx, por exemplo. Então, a gente percebe que S de xx nada mais é do que fazer o seguinte, ó. Olhe para essa fórmula aqui e considere yi igual a xi. Ora, se y igual a xi, vai ficar multiplicado por xi, vai ficar xi ao quadrado. Veja aqui o que aparece, xi ao quadrado. Então, é esta mesma fórmula considerando y igual a xi, né? Se y igual a x, então y vai ser igual a x barra, ó, y vai ser igual a x barra, que multiplica por x barra, vai ficar x barra ao quadrado. Então, ó, menos n x barra ao quadrado. Tá? Então, esse é o S de xx. A mesma ideia para S de y. Basta fazer x igual a y, vai ficar yi vezes yi ao quadrado. Está aqui. O x igual a y vai ficar y barra vezes y barra. Então, menos n y barra ao quadrado. Tá? Então, é como S de xx e S de y são casos particulares de S de xy. Percebam que S de xx é a soma do quadrado dos desvios de xi em relação à sua média x barra. Isso aqui é o numerador da variância, quando a gente calcula a variância amostral da variável x, da variável univariada x. A mesma coisa, o S de y. Isso aqui é o numerador, tá, da soma do quadrado dos desvios de cada observação em relação à sua média y barra. Isso aqui é o numerador da variância da variável univariada y. Tá? Então, esses cálculos aqui são relativamente simples, apenas produtos, dividir a média, a soma dos valores dividido pelo tamanho da amostra, né? E fazer somatórios, tá certo? Então, vamos considerar o exemplo dos carros, né? Então, da tabela 1, a gente pode calcular o coeficiente de correlação linear amostral, né? O R,
né? E aí, o que acontece? Eu vou passar aqui para o R, deixa eu me ver aqui. Ó, o X, quilômetros rodados, né? É 1.000 quilômetros, né? Em 1.000 quilômetros. Esse é o X. O Y é o preço. Preço de venda, né? Reais. Então, tem o X, é o que eu já digitei, o X no vetor, né? O C de combine, concatenate, né? Tem os 14 valores de quilômetros rodados dos carros, é o X, deixa eu ver. E o Y, que é o preço. O gráfico, basta a gente fazer o plot, né? O comando plot para gráfico, eixo X, eixo Y, o Xlab é o título do X, e Ylab o título de Y. E aí tem um gráfico de dispersão, tá? Sem a reta. Se eu quiser a reta ajustada, tá? Eu pego um objeto regressão, por exemplo, igual LM. LM é de Linear Model, tá? Modelo linear da variável y em função de x. Ele vai ajustar uma reta de regressão. Uma vez ajustada a reta de regressão, eu posso fazer o gráfico de dispersão xy e usa a função abline. Abline é para traçar retas, tá? Com intercepto e parâmetro de inclinação, né? Especificado pelo usuário. Quando eu coloco como parâmetro, né, como argumento nessa função regressão é um objeto de regressão que eu fiz aqui em cima, tá? Então, ele automaticamente, ele pega o intercepto que foi gerado pela regressão, beta 0, e o parâmetro de inclinação, tá? Beta 1, que foi gerado pelo objeto regressão. Ele reconhece já o intercepto e o parâmetro de inclinação. E o abline acrescenta essa reta ao gráfico de dispersão produzido anteriormente. Aí ele traça, né? Então, é exatamente esse gráfico que a gente tem lá na apostila que eu vou disponibilizar para vocês, tá certo? Bom, vamos aqui calcular o S de x, S de xy, S, xy, para a gente calcular a correlação. Então, a gente tem que é uma soma de quem? Dos produtos de x, y, então, soma de x vezes y, menos o n, vamos colocar aqui o n igual a length comprimento de x. X e y tem que ser a mesma dimensão, né? Mesma quantidade de observações. Senão, não formaria os pares. Caso haja dados faltantes, porque na prática pode faltar dados, uma coleta de uma pesquisa real pode faltar. Digamos, você observa o preço de um carro, mas não sabe a quilometragem. Pode acontecer. Então, esse caso, essa observação, ela é eliminada da análise de dados automaticamente, tá? Ela não entra, né? Então, não teríamos 14 observações, e sim 13, né? Certo? São dados faltantes. Existem técnicas de imputar informação em dados faltantes também. Por exemplo, substituir, né, a quilometragem que não foi observada pelo valor médio, quilômetro médio, e aí a gente imputa nessa observação faltante. E aí fazer os demais cálculos naturalmente, né? Então, N seria o comprimento, eu vou ponto e vírgula N, só para a gente
identificar quem é o N, é o 14, tá certo? N que multiplica a média de X multiplica a média de Y. Então, esse seria o S de X, Y. E aí, de maneira similar, a gente tem o S de X, X. Aqui no lugar de Y é X. No lugar de Y é X. Como eu expliquei. E S de X, de Y, Y. No lugar de X é Y. No lugar de X é Y. E o R é o S de X, Y. Dividido pela raiz, é SQRT, e S de X, X, que multiplica, é raiz vezes raiz, então é a raiz do produto, né? Produto de raiz é igual à raiz dos produtos, S de YY. E aí o valor de R. Então, a gente calculando, né, vamos aqui, Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter, R, R. O R, a correlação, deu menos 0,8992. Então, vamos ver aqui. Então, fazendo esses cálculos, correlação é menos 0,8992, 8992, 381. E lá no R, 8992, 381. Tá? E aí, resta-nos interpretar essa medida, esse coeficiente de correlação linear. Primeiro, o sinal é negativo. Então, a relação linear entre x e y, ela é negativa, né? Linear, correlação linear negativa. Na medida que aumenta x, y diminui o valor. Aumentou a quilometragem, diminuiu o valor do preço. E 0,89 vai ser em módulo, né, esse valor em módulo, 0,89, vai ser a intensidade dessa associação, dessa relação linear entre x e y, tá? Para isso, é bom a gente verificar uma tabela, tá? Uma tabela que dá uma ideia da intensidade, do quão forte é a correlação linear, a relação linear. Bom, se a correlação entre x e y é zero, existe, na verdade, ocorre a ausência de correlação linear, certo? Se em módulo a correlação linear é igual a 1, existe correlação linear perfeita, tá? Se a correlação estiver em módulo, né, correlação em módulo, estiver entre 0 e 0,3, a correlação linear pode ser dita fraca. Entre 0,3 e 0,7, isso em módulo, tá certo? A relação linear é moderada. 0,3 entre 0,7, moderada. Entre 0,7 e 1, excluso 1, né, a relação linear é forte, tá certo? E se a correlação é positiva, a relação linear é positiva. Correlação negativa, menor do que zero, correlação linear negativa. X cresce, Y decresce, tá? Então, é assim que a gente interpreta a correlação linear, tá? A correlação linear é uma medida que varia entre menos 1 e 1, tá? De tal forma que, quanto mais próximo de 1, maior é a relação linear negativa entre x e y. Quando a correlação linear é mais próxima de 1, quanto mais próximo de 1, mais forte é a correlação linear positiva. E valores mais próximos de zero, mais evidente é a inexistência de relação linear entre x e y. É a maneira que a gente interpreta o coeficiente de correlação linear. Ok? Então, a gente já viu, né, isso aqui, que a correlação menos 0,89 é equivalente, aproximando a menos 0,90 a correlação entre quilometragem e preço de venda do carro, né, que a gente calculou há pouco aqui. Tá?
Os cálculos poderiam ser assim também, utilizando a soma de x, a soma de y, a soma dos quadrados de x, a soma de quadrado de y e a soma do quadrado dos produtos, né? Daí calcula a média de x, de y e substitui na fórmula 1.1, que é essa aqui, S de xy, S de xx, S de yy, onde cada um tem esses valores. Ok. Existem alguns casos que a correlação linear que a gente acabou de estudar, ela não é muito adequada de se trabalhar, tá certo? Essa correlação que a gente trabalhou há pouco, ela é dita de Pearson, coeficiente de correlação de Pearson, tá? E ela é sensível a pontos atípicos, ou que a gente chama de outliers, ou seja, são aqueles pontos que são bem mais distantes do valor médio do conjunto de dados, tá? Então, seria, por exemplo, uma pessoa muito alta, né, uma pessoa muito baixa, seria, no nosso exemplo dos carros, seria um carro que tem uma quilometragem muito grande, de quilometragem rodado, né, ou então um preço muito alto, um preço muito baixo, quando comparado aos demais, seria um outlier, tá? E, através de box plot, a gente identifica bem os pontos que são aberrantes, assim, atípicos, tá? Então, quando isso acontece, né, o coeficiente de correlação de Pearson não é muito adequado, né? E outras situações podem ser também que o de Pearson não seja muito adequado. Por exemplo, quando os dados não formam uma nuvem comportada, né, quando é um pouco disperso, não tem uma relação linear muito bem visível, tá? Então, quando a gente tem uma dispersão não tem um comportamento muito visível entre os dados, pode ser preferível a gente trabalhar com o que a gente chama de correlação de Spearman, tá? Correlação linear de Spearman, que é uma medida estatística que a gente chama não paramétrico. Por que não paramétrico? Porque ela não pressupõe nenhuma distribuição de probabilidade para os dados. Ela basicamente trabalha com postos. Postos nada mais é do que você pegar o conjunto de dados, ordenar e dizer qual a posição com que cada um dos dados aparecem. No exemplo que eu vou dar daqui a pouco, a gente vai ficar bem claro o que é um posto de um dado. E o coeficiente de correlação de Spearman, tá? Ele trabalha com postos. E aí, então, ele não é afetado por outliers, tá certo? Então, a gente trabalha com Spearman também quando surgem alguns outliers no conjunto de dados, ou se existir relação crescente ou decrescente, mas que não seja linear, tá? Mas não linear, tá? Então, o coeficiente de correlação de Spearman, ele pode ser calculado como através da correlação de Pearson, que foi a correlação que a gente trabalhou até o momento, só que aplicada a postos, tá? Então, calcula a correlação de Pearson aplicada a postos. Aí eu gero uma correlação de Spearman e trabalho com ela quando tem outliers, quando tem relação crescente ou decrescente, mas a relação dos dados não é linear, e aí trabalha com Spearman, tá? Ou a gente pode trabalhar uma fórmula específica para correlação linear de Spearman, que é o quê? 1 menos 6 vezes a soma dos quadrados de DI, dividido pelo tamanho da amostra, vezes o tamanho da amostra ao quadrado, menos 1. Esse DI ao quadrado, o DI é a diferença entre os postos previamente obtidos das variáveis x, y e y, tá? Vamos ver na prática como é que a gente calcula a correlação de Spearman, tá? Então, no problema dos carros, tá? Veja só, essa primeira observação foi 40 mil quilômetros rodados, tá? E assim por diante. Cada linha será um carro distinto. A gente observa o seguinte, a gente pega o menor valor de quilômetros rodados. Então, o oitavo carro foi o menor valor, 10 mil quilômetros rodados. Então, o menor valor do conjunto de dados recebe o posto 1, a posição 1. Tá? Isso é o posto, a posição com que o dado ele é observado, né? Ele assume no conjunto ordenado de pontos. Então, ele é o primeiro valor, tá? Depois de 10 mil quilômetros
rodados, o segundo menor é o 15 mil quilômetros rodados. Então, o posto dele é 2, tá? Veja que depois de 15 mil, é 20 mil quilômetros rodados. É o terceiro posto. É o posto 3. E o quarto, depois de 20 mil, é o 25 mil, tá? É o quarto posto, né? Aí, do 25 mil, talvez o 30 mil. 30 mil de 25 mil, vamos lá. 30 mil, o 30 mil, tá? Mas perceba o seguinte, que de 25 mil é 4, né? Se tivesse só um 30 mil, só um carro com 30 mil rodado, seria o quinto posto, Só que não tem só um carro com 30 mil rodados, tem 1, 2, 3 carros rodados com 30 mil, com a mesmo quilômetro rodado. Então, houve empate. Quando há empate, a gente soma os postos que seriam, se não houvesse empate, ou seja, o próximo, de 25 mil é 4, então o próximo seria o quê? 5, posto 5, mais posto 6, seria 11, com mais posto 7. 11 mais 7, 18. Dividido por 3, porque foram 3 repetições, 3 empates. 18 dividido por 3, 6. E aí, então, esses postos empatados recebem posto número 6. Então, do posto 4, a gente pula para posto 6, porque houve empate. Depois de 30 mil, seria o posto... vai continuar com o posto que seria se não houvesse empate. Ou seja, foi 4, né? Então, o primeiro seria 5, depois 6, depois 7. Então, o próximo posto vai continuar de 8, tá? De 8. E quem é um 8? Depois de 30 mil, o menor é 35 mil. Então, continua com o posto 8. Então, percebo que de 4, não existe nessa coluna o posto 5, mas tem o 6 e não tem o 7, e pula para o 8. Né? Por quê? Porque continua do último posto se não houvesse empate. Tá? Tudo isso que eu estou falando está descrito aqui na apostila. Tá? Então, continua assim, né? Por exemplo, 40 mil. Depois de 35 mil, vem o 40 mil, mas ele empatou 2 vezes. Tá? Então, seria 9 mais 10, 19. Dividido por 2, porque empatou 2, 19 por 2 dá 9,5. Então, 40 mil é 9,5, 9,5. Tá? E aí, continua até o final, até a última observação. A mesma coisa é feita para a variável y. E aí, depois a gente faz a diferença dos postos. Então, 9,5 menos 4,5, a diferença é 5. E depois eleva ao quadrado, 25. Fez isso para todos os pares, tá? Para todas as observações, soma os quadrados das diferenças dos postos, dá 848. Então, substituindo na fórmula da correlação de Spearman, 1 menos 6 vezes a soma do quadrado das diferenças dos postos, dividido pelos tamanhos da amostra ao cubo menos o tamanho da amostra. Então, fica 1 menos 6 vezes 848, que vem aqui, desse resumo, soma do quadrado da diferença dos postos, dividido pelos tamanhos amostrais e tal, deu menos 0,86. Menos 0,86. Lembre-se que a correlação linear de Pearson deu menos 0,9, né? E aqui o de Spearman um pouco menor, menos 0,86, tá? Não necessariamente eles têm que dar igual, tá? E para usar um ou outro, é preciso analisar o conjunto de dados, verificar se tem outlier, se existe relação positiva, linear positiva ou negativa, mas não é linear. Então, nesses casos, usa o de Spearman, tá? Então, mas a interpretação do Spearman é a mesma do correlação de Pearson, tá? Então, é negativo, ou seja, quanto maior a quilometragem, menor o preço, tá? E a intensidade, 0,86, é forte, né? Uma relação linear negativa forte, tá certo? Poderíamos calcular isso no R como? Vamos lá. Basta utilizar correlação de Pearson. Correlação de Pearson
ela é COXY. Então, menos 0,8992 foi exatamente como a gente calculou, deu o mesmo valor, menos 0,89. Estou em aula, estou em aula, estou em aula. Ok, então, correlação. Para ser de Spearman, vamos ver, fazer aqui um help. Aqui está uma resposta segundo o YouTube. Então, a correlação, vamos lá. Aqui tem a opção, ó, correlação, a gente coloca método, pode ser Pearson, Kendall ou Spearman. Então, vamos... Ó, XY, method, Spearman. Tem que saber escrever o nome do rapaz, Spearman. Spearman. Então, calcula correlação de Spearman, menos 0,88864. Vamos ver aqui. Menos 0, Spearman, foi? Spearman. Menos 0,8886. Aqui, 88. A segunda decimal não está... A primeira decimal está ok. Pode ter problema de arredondamento, né? Será que tem? Deixa eu calcular aqui na maquininha. Manual. 1 menos 6 vezes 848 dividido por 14 ao cubo menos 14. Menos 86, 37. Pode ser alguma aproximação. Na minha máquina, 86, 37. Deixa eu ver aqui. Pode ser que ele esteja calculando, como eu disse, o Spearman ele pode ser calculado ou por fórmula própria ou pela correlação entre os postos. Então, por exemplo, existe uma função aqui no... Vamos ver. Os postos, deixa eu ver, é o rank. A função rank, ele traz o posto das variáveis. Então, vamos ver aqui. Aquela fórmula através dos postos. X posto. Então, rank de X. É X, Y posto. Rank de Y. É a correlação entre X posto e Y posto. Que é a correlação de Pearson. Existe mais de uma maneira de calcular a correlação de Spearman. Vamos lá. Composto, correlação de
Pronto. Então, a maneira como ele está calculando aqui é a correlação de Pearson, de Pearson, aplicando sobre o posto das variáveis. O posto das variáveis. Ok? Então, porque tudo depende da maneira a fórmula que está utilizando para calcular a correlação de Spearman, tá? Mas a interpretação é a mesma, tá? Então, aqui tem alguns cuidados que eu vou deixar para vocês lerem, tá certo? Falando sobre correlação não linear, correlação quando há subpopulações, por exemplo, será que a correlação quando existe, digamos, dois grupos, masculino e feminino, será que a correlação só entre os homens, só entre as mulheres, é a mesma existente quando a gente considera todos num grupo só? A correlação é a mesma? Então, tem uma observação aqui sobre isso, certo? E tem os testes de hipótese. Teste de hipótese sobre correlação linear, tá? Uma maneira será que existe correlação? A gente pode montar um teste de hipótese. Será que existe correlação entre x e y? Então, a gente pode montar uma hipótese, onde a hipótese nula é que não existe correlação linear entre x e y. Então, ρ igual a zero. O ρ é o parâmetro, né? É o parâmetro, quer dizer, é a correlação na população. Será que a correlação linear na população ρ é igual a zero? Tá? E o parâmetro, ele é estimado por R, correlação linear amostral. Né? Contra a alternativa de ser diferente, será que é igual a zero ou diferente? Se for diferente, existe relação linear entre as duas variáveis. E uma estatística para trabalhar, para aplicar, para fazer o teste de hipótese, é uma T de student com n-2 graus de liberdade, dado por esta fórmula aqui. A correlação linear amostral, multiplicada pela raiz de n-2, dividido por 1 menos r ao quadrado, onde r é a correlação linear amostral, e n é o tamanho da amostra. Então, a gente aplica essa fórmula, né? E aí, a gente tem que essa estatística de teste, ela tem n-2 graus de liberdade, e o intervalo de confiança, né, de região crítica, seria o quê? De menos infinito até um t crítico negativo, união t crítico para mais infinito, né? E compara com t crítico, né? T crítico, e tem a estatística observada, é você pegar a correlação amostral, substituir nessa fórmula juntamente com o tamanho da população. E aí verifica se pertence ou não à região crítica, ou através do valor P, tá? O valor de P será P igual a 2 alfa, esse aqui é o T crítico, porque está falando como é que eu obtenho o T crítico. Eu acho que eu nem coloquei aqui o valor P, né? Vamos rapidamente aqui fazer um teste de hipótese, seria o core.teste entre x e y. O core.teste entre x e y deu isso aqui. Então, teste de correlação de produto no momento de Pearson, tá? O T observado é menos 7,12. Vamos verificar isso aqui, ó. O R já foi calculado. E aí, o T.OBS é igual ao R que multiplica a raiz S, que é RT, e quem? Vamos ver a fórmula. De n-2, o n a gente já calculou lá em cima. n-2, e divide 1 menos r ao quadrado. Então, essa é a estatística observada com n-2 graus de liberdade, né? Ó, menos 7,120. Aqui está.
0,8, que arredondando, menos 7 pontos, né? O valor P é uma estatística observada mais extrema do que a observada, né? A estatística mais extrema do que a observada. Então, é o PT, de Probability T de Students, e quem? Do T.obs, quantos graus de liberdade a estatística tem? N-2. Tem que colocar o N-2. Mais extremos é maior, então tem que colocar o log.tail para não ser a cauda inferior, e sim a cauda superior. Então é false, porque o default é menor, né? E aí, valor P, né? Vamos ver aqui, valor P, 0,99, deixa eu ver, será que é isso mesmo? Não. Ah, sim, como deu negativo, o mais extremo é para baixo mesmo. Ter observado negativo, então o mais extremo é para baixo. Porque a correlação é negativa também, né? Então, o log tail é igual a true. E aí o valor P é 6,06 vezes 10 a menos 6. E aqui, ó, uma aproximação, né? A menos 5. 1,212. Aqui ele deu uma aproximação em termos de 6 casas decimais à esquerda, tá? Aqui foi a aproximação de 6 casas decimais à esquerda. Então, é um número muito próximo de zero, né? Muito, muito próximo de zero, valor P muito grande, significa que é um teste altamente significativo, ou seja, rejeita-se H0 com grande evidência. Se a gente rejeita H0 com grande evidência, significa que a correlação linear é diferente de zero, ou seja, existe relação linear entre x e y, ou seja, realmente existe com grande evidência uma relação linear entre quilometragem e preço, tá certo? Então, tudo isso a gente pode ir fazendo, teste de hipótese, né? E aí, a próxima etapa da gente vai ser, pode-se construir intervalo de confiança para correlação usando a T de student, tá? E a próxima etapa da gente vai ser fazer regressão, né, buscar aquela reta de regressão para representar o conjunto de dados, todos aquele conjunto de pontos, aquela nuvem de pontos, através de uma única reta, ok? Isso é tema da nossa próxima aula, tá? Espero que tenha dado para compreender. Alguma pergunta, pessoal? Não, professor. Ok. Então, eu vou cancelar aqui a gravação. Obrigado pela atenção.